Comecei a gravar aqui, só pra vocês saber. Qualquer coisa a gente pode usar como Tá. piadas né? Sim, sim. Só pra vocês não falar mal da mãe de ninguém, eu tô avisando. Não, não. Não, a gente só tá falando mal do Alessandro que tá atrasado, eu tô com sono. Se é pra falar sobre esse tema, eu lembro depois de. Eu nem sei qual foi a vez, mas eu já tinha mais de 5 anos fora do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E eu voltei, e aí eu tava no carro, e eu escutei o Maurício Saraiva comentando um jogo. E era um jogaço, era um puta jogo que o Grêmio. Cara, só aquilo bateu uma nostalgia ao mesmo tempo com uma repulsa, assim, eu não acredito, sabe? E que, tipo, parece que a minha vida deu uma montanha-russa e eu voltei pro começo lá, sabe? Vamos escutar o Maurício Saraiva e levar a sério. Não é Cara, só escutar, é levar a sério. mas sabe uma coisa. E eu lembro a frase, só pra concluir, ele falou assim, reagir não era um verbo do Grêmio. Era um bagulho assim, super... que ele tentou fazer um bagulho filosófico, tá ligado? Coisas de Maurício Saraiva. Olha só que interessante. Esses últimos tempos, por causa do isolamento, da pandemia e tal, que não tá tendo futebol, eu parei de ouvir esses programas que eu gostava de ouvir, né? Sobre o futebol. E eu não consigo mais voltar agora. Eu tentei esses dias, cara, e não consegui. Porque nessa época. Eu falei, Guilherme. Porque tá pior ainda agora, né? Porque eles ficam daí fazendo propaganda o tempo todo pro futebol voltar, assim, de qualquer Não jeito. Tem E, cara. Eu lembro que a gente te disse isso uma vez, Guilherme, e foi uma coisa que eu e o Denis meio que alinhamos nisso. E não era por mal que a gente estava tentando dizer que não devia mais acompanhar futebol, sabe? Mas que quando tu faz um mínimo de distanciamento, é muito difícil se reaproximar. Tem que fazer um certo sacrifício pessoal, assim, sabe? E sacrifícios pessoais são justificáveis, sabe? Tu tem que fazer alguns, sabe? Mas para ouvir sala de redação é um sacrifício pessoal que o cara não consegue mais fazer. Eu não vou falar nem do futebol, porque eu acho que o futebol ainda é assistível e é legal, tá ligado? Sim. Um jogo bom de assistir é um jogo bom de assistir. Sim. Mas assim, o modo como a vida, porque eu tava assistindo no carro do meu irmão e tal. E assim, eu sei que aquilo é muito importante, que aquilo realmente é o assunto da semana, porque foi um jogaço, é um puta jogo. Só que o jogo, em vez de acabar, ele fica ali com aqueles caras falando um monte de abobrinha. Como se fosse a coisa mais importante do mundo, sabe? E tipo, semana que vem, daqui a um mês, aquele jogo já ninguém... Quer dizer, a gente lembra, claro, é legal lembrar do jogo, comentar o jogo. Mas eles monopolizam, tá ligado? Se a gente começar a sentar aqui e debater o jogo, a gente vai fazer um debate muito melhor, cara. Falar em jogão, cara, eu assisti esse último Grenal aí do Corona. Foi uma porcaria. Grenal Corona. Que será, né? Cara, que jogo bem ruim, cara. Teve pênalti perdido, não teve? Teve, o Everton perdeu um pênalti. Bateu foi mal. Tipo cara, Grenal e assim, ó, não é... eu odeio fazer isso que eu vou fazer agora. Que parece muito, tipo, comentar o resultado ou... eu já sabia. Mas quando o Everton pegou a bola pra bater, eu pensei, ele vai tentar bater forte no canto direito do goleiro baixo. E o goleiro vai defender, porque todo mundo sabe. Se eu sei, o goleiro também sabe. Eu pensei isso na hora, e foi exatamente o que aconteceu, sabe? Tipo, eu não gosto de falar depois. Tá falando depois, é óbvio. Claro, não ia falar pra quem, né? Quando tu assiste isso de novo, tem que comprar um bilhete de loteria, né, Guilherme? Quando tu tiver esses precedimentos, tem que correr pra lotérica. Dá pra eu correr pros sites de aposta, né? 1 ou 2 anos da minha vida que eu assistia praticamente, tipo, quase todos os jogos do Inter, sabe? Era muito raro eu perder um jogo. Vocês assistem muito mais do que eu, né? Mas realmente tu vai aprendendo a prever as jogadas, porque tu sabe como é que os caras jogam, tá ligado? Mas é burrice daí dos caras, né? É aí que tá. Mas... Se a gente que assiste futebol, que não vive disso, nem assiste todos os jogos,
consegue prever esse tipo de coisa, os jogadores Eu acho que adversários... depois de um certo tempo, tu perde a capacidade de se surpreender com qualquer coisa, porque há 15 anos atrás o meu repertório de jogos era um pouco menor, então eu ainda me surpreendia com um monte de coisas, e eu não estava acostumado a ver, sei lá, gols de escanteio com tanta quantidade, tanta frequência quanto hoje, sabe? Nos últimos 15 anos, eu vi um certo número de gols de escanteios que me permite dizer assim, tá, eu já sei como é que são os gols de escanteio, sabe? Tu já tem aquela sensação do jeito que a bola vai descendo, se ela cai ali no miolo, o goleiro não vai, tu já tem aquele pressentimento, a bola tá no ar e tu já sabe, eu já vi isso antes. Essa bola aí, tipo, tá perigosa, sabe? Mas, tá, fora essa coisa mandinar, eu queria comentar um negócio engraçado que pra mim é o mais bizarro do futebol, que é quando os programas de TV ficam passando um lance, tipo Palmeiras e Corinthians, e eles ficam passando os melhores momentos em looping durante mais de 30 minutos. Vocês já viram isso? Sim, isso é surreal. Isso é característica, Isso é surreal. Isso é característica da Band. A Band faz isso. Fica ali, Sim, meia hora, sabe? A Band faz isso. Passa de novo. Fica ali o Neto, sei lá, comentando. Melhores momentos. Isso é bizarro. Não é nem os melhores momentos, eles botam aquela imagem pra ficar rodando e comentando em cima várias coisas. Mas é bem tosco. Eu lembro de uma época que eu ainda assistia, mas que me fez parar de acompanhar, porque eu sempre tinha aquele negócio, eu não via todos os jogos do Brasileirão, então você via no Fantástico e tal, o apanhado dos jogos que você não viu, né, dos outros times e tal. Sim. E tinha uma época que eu lembro, não sei se era que tem a ver com o meu repertório de futebol, né, eu lembro de ter uma ideia do jogo, sabe, tipo, os lances mais fortes e tal. Só que chegou um momento que parece que tem a ver com aquele cara, aquele jornalista que é o mais piadista do Fantástico, eu não lembro mais o nome. Mas é um dos grandes desse da Globo, assim, que fazia piadinha. É, o Schmidt. É o Schmidt. Tadeu Schmidt. Aquele ali é o Tadeu? Tadeu Schmidt. Eu acho que é o Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt. Cara, era isso, era sobre fazer piada sobre os jogos. Era sobre cantar o grande jogador do momento, mas não falava nada sobre os jogos. E é isso que me incomodou no futebol, que foi cada vez ficando menos sobre o futebol. Não tem nada a ver sobre o futebol mais. É a Thiago Leiferização do futebol. A Como é que é o nome? A Thiago Leifert. Pior, o Thiago Leifert é outro exemplo disso, né? Acho que ele que fez estourar assim, isso. Para mim, um ponto de virada importante foi quando o Globo Esporte ele era feito a nível nacional. Ele trazia reportagens de repórteres diferentes, falavam sobre outros clubes, davam um apanhado sobre o futebol do Nordeste, o futebol do Rio de Janeiro e tal. Então aquilo meio que era uma válvula de escape. Tu passava a semana inteira vendo o Paulo Brito e, sabe... E agora eu esqueci, mas aqueles repórteres de sempre do Globo Esporte e da RBS, e aí quando vinha o Globo Esporte nacional, tu via coisas diferentes e tu ficava sabendo de coisas diferentes. Só que teve um ponto que a Globo regionalizou também o Globo Esporte. E tu via o Globo Esporte com os mesmos repórteres, as mesmas reportagens os pais do Luan vieram visitar ele. Isso. Aí, isso, cara, um bom exemplo. Não tem nada a ver com futebol, velho. Sim, e daí tu ficava naquela assim de porra, cara, eu lembro quando eu gostava de ver Globo Esporte porque eu via pessoas, clubes, histórias diferentes, até um jeito diferente de reportar o esporte. E passou a ser mais do mesmo, assim, aí... Cara, não dava mais. Uma coisa, se tu achava ou se tu acha o Paulo Brito ruim, é porque tu não vê mais agora os jogos na RBS sendo narrado pelo Lucianinho. Cara... É o Lucianinho. O Lucianinho era um repórter que, na verdade, tem 2 metros de altura, né, da Gaúcha. Ele era um repórter de torcida. E eu não sei por que alguém inventou que ele podia ser narrador na TV. Cara, é horrível. É muito ruim. É muito ruim. Dá saudade do Paulo Brito, cara. Dá saudade de ver o Paulo Brito o Paulo Brito narrando desafinado assim, feito! Eu acho assim,
A gente, só para emitir uma opinião, assim, tipo, quando a gente falou do Tadeu Schmidt, do Thiago Leifert, que a gente tá criticando ele, tem muito esse comentário, né? Ai, que o futebol não é mais o mesmo. Eu acho que tem isso, mas o futebol de antigamente também é cheio de defeito. Eu acho que a gente tem que deixar claro, na minha opinião. Mas, assim, essa televisação do futebol, não sei, pelo menos pra mim, que pra mim eu via futebol em casa, mas eu gostava muito mais de ir no estádio com meu pai desde criança. Era raro eu ir, porque eu ficava longe do estádio. Mas isso era uma experiência legal pra mim, muito legal. Só que aí quando começou a virar só televisão. E tem gente que nunca vai no estádio. A maioria do brasileiro nunca vai no estádio, só vê pela televisão. E só consome isso. Consome o Casagrande, o Caio. Como é que é? O Caio, não sei o que lá. E o Thiago Leifert. Caio Bananão. Cara, Sim. e o clubismo é outra coisa também que eu não vou dizer, que seria o defeito que tem nos antigos também. O futebol não é sobre esporte, é sobre o clube. E as pessoas ficam doentes. E eu me incluo nessa, mas é um bagulho que vem muito da criação, da infância. Mas tem um momento que a gente tem que começar a questionar essas coisas, porque vira maluquice mesmo, né? E eu falo isso de quem... E não tem nada a ver com o cara ser intelectual, não intelectual, porque eu conheço grandes intelectuais que são doentes de futebol, que não dá pra conversar sobre o cara com futebol, que ele fica possesso, sabe? E aí é uma coisa da paixão. Então, como é que você explica Não, e é ridículo porque, assim, tem países do mundo, vários países do mundo, onde o futebol não é nenhum dos 3 principais esportes e onde nenhum esporte ocupa o espaço que o futebol ocupa no Brasil. Não tem nenhum esporte que é tão majoritário assim. E tu vai me dizer que nesse país só tem intelectual. Não tem nenhum tiozinho, entendeu? Não existe nada que é popular nesse país porque, sei lá, ninguém assiste futebol e fica lá se emborrecendo. Não, nada a ver, né? Não, nada a ver, irmão. Acho que é, sei lá, é hegemônico, sabe? Essa é a palavra. É hegemônico. Nada a ver, irmão. Interessante, eu não quero te interromper, mas eu já interrompi. A gente pode comentar sobre isso. Essa sensação de que a torcida faz diferença. O que eu acho legal disso é que isso fortalece o nosso sentimento de pertencimento ao clube e de participar daquele momento glorioso, sabe? E a gente que estudou um pouquinho de... Vocês lembram da disciplina História do Futebol que a gente fez, né? Mas eu me lembro assim a gente lembra algumas coisas do bar, pelo menos, né? Estamos aqui em Sônia Bar falando de futebol de novo. Mas a coisa que toda a lógica do futebol é baseada na lógica da nação, né? Tem bandeira, tem hino, defesa, ataque, e você tem que pertencer à nação. E aí eu digo assim, mas o fato, por isso que eu falei, a torcida tanto pesa a favor como contra, né? Também é uma coisa da cornetagem, né? Do corneteiro e tal, do estádio. Eu acho que pesa contra também quando a galera começa a pegar no pé de um jogador. Mas que eu digo assim, essa participação que faz o futebol ser tão mágico. Porque o cara que é torcedor, tanto que ele se revolta com o jogador, se revolta contra... sabe? Só que isso ao mesmo tempo é legal, no sentido de que te dá pertencimento, te dá identidade, também é extremamente maluco, porque é muito poderoso, né? E aí tu empodera umas pessoas, dá um monte de dinheiro para umas pessoas. E às vezes eu nem vou falar do jogador, mas tu pensa no dirigente, tá ligado? Que o cara tem tanto poder e tanta influência e ele tá o quê? Manipulando esse sentimento de pertencimento das pessoas, que de fato, eu falei, não é que eu questiono que a torcida faz diferença, acho que a torcida faz diferença sim, tanto a favor como contra. Claro. Mas o fato é que a gente não se dá conta como torcida, tá ligado? Se for para pensar do ponto de vista bem político, a gente deixa esse sentimento ser explorado por um bando de cara aí que quer só enriquecer, que quer tirar vantagem. Eu tenho um exemplo perfeito, porque quando a Arena foi inaugurada, o Grêmio jogou com o Hamburgo e ganhou com o gol do André Lima lá. Uma grama que ainda não estava bem enraizada, então foi meio fiasco, assim, dava uns chutes que subia a grama com areia para cima, assim. Na verdade, enfim, ganhou com um gol do Marcelo Moreno. O André Lima fez o primeiro gol da Arena. É isso aí. E foi engraçado que, assim, naquele evento, o Grêmio, como clube, estava apresentando sua nova casa. E para isso eles chamaram Derlei, Dinho, Tarciso,
O Renato Gaúcho acho que não foi. Eu não lembro se ele de repente nem foi porque o Odoni e ele estavam brigados. Não sei. Eu sei que tinha vários heróis do Grêmio lá. Tinha uns 20 jogadores, entendeu? O Roger tava lá. Cara, os jogadores que tu aprendeu sabe, a respeitar. E fizeram gols do título, estavam lá. No estádio. Com luz, com foguete, com balão. E aí, de repente, os caras dão um microfone pro Paulo Odoni. E o Paulo Odoni começa a dar um discurso, sabe? Porra, dá um microfone pro Derlei, entendeu? 10 anos antes o Inter já tinha feito isso com o Fernandão e com o Gabiru, a galera. Não foi um cartola que foi lá falar com a torcida. Eles deram o microfone pro craque, pro herói, e é o que acontece aqui nos estádios da Europa, cara. Tu vai ver os craques do time que pegam o microfone e falam com a torcida. Sim, E ficou lá o Odoni falando, disse um monte de merda. E depois passou o microfone pro Eduardo, não sei quem, que era o engenheiro da arena. Sim. Cara, o que a torcida quer saber de falar com o engenheiro, cara? Tá certo? Pô, muito obrigado, legal, grande projeto. Depois o alambrado caiu. Mas assim, eu queria ouvir o Derlei, eu queria ouvir o Jardel, eu queria ouvir o Tarcísio, eu queria que os heróis do Grêmio estivessem lá dizendo: e aí, galera, e aí, gremista? E aí, não sei o que, lembra de tal... Não interessa o que eles iam dizer, entendeu? Se tu quer que a galera se sinta em casa, que tenha identificação, e se tu quer valorizar a presença daqueles jogadores, que alguns deles saíram, sabe-se lá da onde, moravam no Mato Grosso e foram lá só para isso, para ficar lá. E o Paulo Odoni dando discurso. Sim, mas isso foi tudo de caso pensado, né? O Paulo Odoni queria fazer propaganda dele mesmo, queria fazer política sobre a pessoa dele. A Arena não era para ter sido inaugurada em dezembro de 2012, como foi. É que como acabava o mandato dele como presidente do Grêmio ali em dezembro de 2012, ele queria ser o presidente que inaugurou a Arena, então ele não queria que o protagonismo fosse de outra pessoa, além dele. Por isso que aconteceu isso tudo. Né? E no fim ficou ridículo, né? Ficou ridículo. E eu lembro que as coisas não estavam prontas, assim, tá? O que aconteceu com o gramado foi uma pena, mas tudo bem, acontece. Agora, assim, banheiros que não estavam com a água conectada, sabe? Teve relato de gente que... Eu lembro de ter ido num evento 2 dias antes, o Fábio Bica que conseguiu para mim, o pessoal ali do Maitá ganhou ingressos para um evento teste, para saber como é que ia ser as catracas, a entrada e tal, e circular dentro do estádio. E aí a mãe do Fábio morava ali e conseguiu os ingressos. E o Fábio me chamou, eu fui com ele. 2 dias antes, cara, tinha assim, ó, tinha parede sem reboco. E os caras virando massa num canto. Um monte de parafuso, azulejo, sabe? Resto de obra, sabe aquele pente fino que tu passa antes, assim, de convidar alguém para ir na tua casa nova? Os caras simplesmente cagaram nisso. Eles encheram o estádio para Grêmio e Hamburgo. O vestiário do Hamburgo tava cheio de problema lá. Eu lembro dos caras dando entrevista depois dizendo: a gente achou estranho, porque claramente o estádio foi inaugurado, mas ele ainda não estava 100% pronto. Sim, foi ridículo. É, um cão, cara. E isso foi assim, uma das... Não... Foi me afastando do gremismo, sabe? Sempre gostei de futebol, sempre vou comemorar títulos do Grêmio. Gosto de ver grandes jogos e gosto de jogar. Mas clubismo... eu já não tenho mais. Acho que eu já até contei pra alguém de vocês. Um dia eu tenho um cachecol do Inter que eu roubei do meu pai. E eu tava aqui num cachecol do Inter numa festa aqui em Portugal. E o cara achou que era o cachecol do Benfica. E aí ele puxou. Aí eu. Por que eu conversei com ele, esbarrou e tal. E o cara tava querendo ser simpático comigo. Aí ele falou: isso é do Benfica? E eu falei: Não, isso aqui é do Inter, campeão do mundo e tal, fez a campeão de tudo, alguma brincadeira assim, bebendo na festa, né? E a primeira coisa que ele me falou foi: que bom que não é do Benfica, porque os torcedores do Benfica são todos paneleiros. E em Portugal, fazendo, né, a tradução, paneleiro é um xingamento homossexual, sei lá, tipo, viado, gay e tal. E aquilo foi tão, assim, pra mim, broxante, porque, assim, eu até falar assim, eu torço pro Inter, que é um clube legal, conhece o Inter e tal, né? Tá. E aí ele já vem com um bagulho que pra mim, assim, tipo, óbvio, eu já fui muito homofóbico na minha vida, eu não posso apontar o dedo na cara de ninguém, nem tô xingando o cara. Mas chega uma fase da vida que você simplesmente corta o barato, eu perdi a vontade de falar do Inter, sabe?
Porque faz parte da cultura do futebol isso, sabe? E por mais que há 10 anos atrás eu levaria de boa e nem daria bola, hoje não é que eu fiquei bravo com o cara, nem acho que o cara é uma má pessoa, nem nada disso, não é isso que eu tô querendo dizer, que ele é péssima pessoa. Mas é que ele liga exatamente, tá ligado? Uma coisa na outra. O torcedor, ele torcia pro Porto, o torcedor do Benfica é um paneleiro, sabe? E aí você vê, assim, todo esse conjunto, que eu falei, são as coisas que vêm junto do futebol que vai te fazendo perder graça pela coisa. Eu tenho uma história parecida, mas é mais legal no sentido de não ter essa brochada, porque fluiu uma conversa legal, eu acho, tá? Depois eu conto e explico porque que eu acho. Mas assim, eu não concordo muito com... Eu acho que a gente... As pessoas... Elas tendem a carregar essas coisas assim, dizer, isso vem com o futebol, e não é que vem com o futebol, entendeu? É que o futebol é forte como algo de apaixonado. Isso vem do caráter da pessoa, entendeu? De fazer esse tipo de piada, de tratar a coisa com um fanatismo violento, esse tipo de coisa. Se não fosse com futebol, ela ia fazer com outra coisa. Outra coisa que despertasse a paixão dela de alguma forma. Acontece que o futebol desperta essa paixão forte, né? Esse negócio de... é um veículo de excelência dessa homofobia, né? Exato. Mas não é o futebol o culpado disso. É isso que eu quero dizer. Não é. Se fosse um outro esporte, vai nos Estados Unidos, onde o futebol não é, sei lá, agora é o quarto esporte popular lá, que tem o futebol americano, o beisebol e o basquete na frente. Vai falar com um torcedor fanático de futebol americano ou de beisebol para ver se não vai ter o mesmo tipo de piada, o mesmo tipo de... Entendeu? Então não é o futebol em si. Mas é o que eu digo, é o que tá em volta, né? Mas isso vai estar em volta de outras coisas. Isso tá em volta do videogame também, na cultura dos gamers na internet. Isso tá em volta de, sabe? Isso tá sempre em volta de alguma coisa que carrega a paixão das pessoas. Por outro lado, o futebol funciona com federações, com confederações, tem instituições, sabe? O futebol tem clubes com hierarquias, com responsáveis, ele passa na TV. E essas instituições redondamente em combater essas coisas ruins que o futebol veicula e que outros esportes também podem veicular. Então não é exatamente culpa do futebol, mas eu te pergunto o que o futebol, o mundo do futebol, o que as torcidas, o que narradores, técnicos, jogadores têm feito para combater, sabe? Só para fazer um parênteses assim, da minha própria fala, quando toca na questão do racismo, me parece que o futebol está mais articulado. Ele faz eventos, eles entram com faixas, sabe? E tem um peso muito forte em discutir racismo no futebol. As instituições elas começaram a tomar medidas para coibir. Mas no que toca à homofobia, a homofobia tem livre trânsito dentro do futebol. Fácil. Porque... Isso não se vê em outros esportes. Se tu for, por exemplo, no mundo do vôlei, sabe? Não faz nenhum sentido alguém pegar a tua camiseta do Rexona e dizer, eu sou da Ubra, eu torço pra Ubra, então tu é paneleiro, então tu é gay porque tu tem a camiseta do Rexona. Marcos, mas olha só, era justamente... Mas ele também não faz nada para evitar, e quando a torcida se comporta dessa forma, ela se conecta mundialmente. Quer dizer, se o Denis fosse um cara um pouco mais fanático, talvez aquela fala dele teria conectado com o fanatismo do Denis, e o Denis diria, é mesmo, e talvez teria concordado. E, sabe, os fanatismos se comunicam, sabe? Ele tem uma lógica fanática que passou lotado pelo Denis. Mas talvez alguns anos atrás o Denis teria reagido super bem e ele teria ficado 15 minutos falando sobre como os benfiquistas são. Eu ia dizer que os gremistas são os paneleiros do Brasil. Sim, mas eu não concordo com isso que tu falou, com o exemplo que tu deu aí do vôlei. Porque o vôlei não movimenta esse fanatismo e essa paixão igual o futebol. Por quê? Não é uma... Porque... Bom, aí a gente teria que explorar esse porquê, não sei. Mas como eu falei antes,
Vai nos Estados Unidos, fala com um torcedor de beisebol, que não é nem o primeiro esporte. Vai ver se tu não vai ver Futebol isso lá americano. também. Vai ver com futebol Talvez. americano. A gente não vê aqui com vôlei, porque o vôlei é Talvez. o Mas, segundo Guilherme, esporte mais popular, só que tá muito atrás do futebol. Ele não carrega essa massa de fanáticos igual o futebol carrega. Por que carrega? Bom, aí eu não sei dizer. Mas eu só quero dizer Mas é que que eu não acho é o esporte em si, independente de qual sim. esporte for. Sempre que for Mas algo tá que em volta. carregue uma multidão fanática, vai existir essas coisas ruins junto. É isso que eu É quero que eu acho dizer. que a comparação que tu fez, ela ajuda a gente a entender, mas ela não justifica. Mas eu não Porque tô o que tu tá justificando. É o exemplo do beisebol. É escroto também. Sim, mas Então eu não tu tô tá justificando. Também são escrotas, quase como pra dizer que o futebol não tem culpa por ser escroto, porque tem outras coisas escrotas também. Não, mas não é isso que eu tô fazendo. Eu tô querendo dizer que não é culpa dos esportes em si. Tipo, não é o claro que futebol. não. Aí o futebol traz isso. Ou o beisebol. Não é isso. As pessoas que levam isso para o futebol. As pessoas que levam isso para o beisebol. Entendeu? Sim. mas É que toda vez que a gente fala assim, é porque o futebol é isso, a gente meio que coloca a conotação ruim no esporte. E daí parece que a gente não pode mais assistir então, porque o futebol tem isso, sabe? Não, claro Que que o- não é. Assim, ó, a gente fala que o futebol faz isso para substituir, porque para simplificar na fala mesmo, porque o mundo do futebol permite isso. Mas é uma frase muito longa. O mundo em si permite isso, né? Porque Não, isso tem em qualquer lugar, praticamente. mas tem em qualquer lugar vigiado, com limitações, em alguns lugares criminalizado, certo? Causa afastamento ou até rompimento de relações, esses comportamentos. E no futebol não, no futebol tu ganha um tapinha nas costas e tu sai até, sabe, premiado. É porque Sai algo é muito grande, que envolve muita gente, que envolve muito dinheiro. Isso que onde tem o controle, onde tem isso e aquilo são em pequenos espaços. Porque a televisão ainda tá cheia desses preconceitos aí que eles dizem que vão combater e não combatem. Né? Por exemplo, porque também movimenta um monte de gente famosa, dinheiro. Então, tipo, eu não tô aqui defendendo o fato de o futebol deixar passar a homofobia. Mas é porque o futebol tá recheado de pessoas homofóbicas, então ele não vai tentar mudar isso. Né? Os dirigentes são assim. É um monte de velho branco, heterossexual, que comanda o futebol, então qual é a vontade deles de mudar isso? Eles não vão querer mudar isso. Né? Então, mas a minha discussão é só assim, tipo, não é o futebol que faz isso. O futebol é um veículo para isso. Entendeu? Assim como ele é um veículo. Cara, tem gente que tu já viu várias vezes no estádio, aqueles torcedores que vivem brigando, eles não assistem futebol. Eles passam o jogo inteiro de costa. É outra coisa que tá ali pra eles, é outro mundo, entendeu? É outra coisa que tá envolvida, não é o jogo, sabe? Então... Pois é aí que eu queria falar, porque a minha fala desde o começo foi isso, é o que tá em volta. É o que tá em volta do futebol que complica muito. Porque... E aí que entra Mas assim, o que tá em volta também nos envolve. No sentido assim, da minha criação com o futebol, sabe? Então esse fanatismo, o clubismo. De que é uma eu bosta. Concordo, até eu acho assim, eu faço uma defesa do esporte no sentido comparado com outros, eu não consigo assistir vôlei, não consigo assistir basquete, não consigo, porque eu acho um jogo que tem muito ponto. Cara, eu não acostumei com o futebol que tem um gol no jogo e aquilo é o grande momento, é o grande, tá ligado? O Brasil e a Alemanha teve 8. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Não, aí perde a graça. Eu também não gosto de assistir. Vôlei eu gosto um pouco, mas só quando é tipo, seleções que tem só jogador bom. Daí é legal de ver, porque rolam uns rally, uns negócios legal de ver. Basquete eu nunca fui muito fã.
E é engraçado porque eu assisti o documentário aquele que eu cheguei a comentar um dia contigo, tu falou que, esse não vou assistir. Sim. Eu assisti o documentário do Chicago Bulls, do Michael Jordan, e, cara, Deve ser bom, deve é ser. muito bom o documentário, assim, de assistir. Tu fica assistindo empolgado, assim, porque ele é muito bem feito, tem uma narrativa que é construída e tal, né? Então, é legal. Mas Minha questão com o mundo do futebol é que ele é tão hegemônico que a gente naturaliza comportamentos que em nenhuma outra circunstância a gente ainda aceitaria. Esse cara que fala com o Denis xingando um benfiquista de paneleiro, se ele tivesse encontrado o Denis em outras circunstâncias e chamado alguém de paneleiro, os dois teriam achado estranho, mas o futebol justifica. O futebol justifica. E quando a gente menciona isso para as pessoas, elas ficam na defensiva. Em geral, o mundo do futebol cria um monte de subterfúgios para dizer que não é bem assim. Na verdade, a gente não tem... quer dizer, o Denis acabou de usar um subterfúgio que é clássico, que a gente não se questiona, mas na verdade é propaganda. Eu acho um motivo para não gostar de outros esportes porque tem muito ponto, ou porque não é tão emocionante, ou porque não é um esporte de contato, ou porque não... Eu realmente penso isso. Tem essas coisas, mas a gente não se questiona o quanto que a gente aprendeu a não gostar dessas coisas, justamente porque o futebol é tão hegemônico que a gente não cresceu vendo clubes de vôlei, jogando vôlei na escola, tendo heróis do vôlei. A gente não... E pior é que o mais bizarro é que a gente teve heróis do vôlei, e a gente teve muito mais sucesso no vôlei no Brasil do que no futebol. O Brasil é um país muito mais do vôlei do que é do futebol. E mesmo assim, a hegemonia do futebol é tão forte que ela não permite que as outras pessoas desenvolvam uma relação um pouco mais autônoma. O exemplo que aí confirma o que o Marcos queria dizer lá no começo é o seguinte: o futebol feminino é um exemplo de por que está em volta é mais importante que o esporte. Sabe? Porque não é que ele precisa ser tão grande quanto o masculino, isso eu até entendo, né? Até pela tradição do masculino, e o feminino é novidade, mas o feminino não consegue nem sair assim do quase zero, não tem campeonato. No campeonato brasileiro de futebol feminino, acho que tem que ter, faz 2 anos. E por quê? Porque o futebol, ele não é tanto sobre o esporte em si, mas é muito sobre o que está em volta dele, sabe? E isso acaba dando pouca força pro feminino. Embora eu ainda defenda que eu acho o esporte sensacional, eu vou voltar ao ponto. Pode ser minha criação, Marcos, mas de assistir futebol e não vôlei, mas é isso que eu tô falando, sabe? Independentemente de eu achar o esporte foda, o esporte é muito foda, sabe? O esporte é muito legal de assistir. A questão é o que dá em volta é o que gera a maior parte dos problemas e das coisas que nos enojam, seja corrupção, seja machismo, seja... Quando eu digo corrupção, até o valor que a gente dá, porque por mais que a gente goste de futebol, o que justifica, tá ligado? O poder que tá se dando o esporte, sabe? Em detrimento de outros esportes ou de outras práticas como um todo. Isso que eu penso. Agora, tipo, eu de fato acho que é um esporte muito a fuder. Aí eu concordo. É tão hegemônico no Brasil, e ele é tão midiático, e ele é tão uma necessidade. E tu pode perguntar para todo mundo que não gostava de futebol, quantas vezes ele já foi zoado desde a infância dele por não ter um clube de futebol e não torcer para ninguém, sabe? É só tu perguntar. Que já fez a pergunta a vida inteira, qual é teu clube? Nenhum. Como assim? Tu tem que ter um clube. Isso é muito hegemônico. Isso te cria uma necessidade de pertencimento, de preferência, que assim, se pega qualquer outro esporte, não precisa nem ser o vôlei. Qualquer outro esporte que tivesse o tempo de TV, o tempo de jornal e o dinheiro que rola por trás do futebol, e as pessoas teriam hoje heróis em outros esportes, teriam clubes em outros esportes, pagariam ingresso para ver jogos de outros esportes, entendeu? Se tivesse passando a liga de vôlei masculina e feminina na TV, desde a nossa infância até hoje, num ritmo parecido com o do futebol, eu tenho certeza que aqui a gente poderia mudar nossa conversa, porque a gente ia conhecer vários jogadores, várias táticas, a gente ia saber qual é a regra, a gente ia saber quantos clubes tem. Se tu perguntar aí no Brasil, as pessoas não sabem dizer o nome de 3 clubes de vôlei, sabe? Então, não é que eu estou medindo qual é o que ganhou mais títulos, o que eu estou medindo é a disparidade absurda, em que a gente tem um grãozinho de areia de conhecimento sobre vôlei no Brasil, sendo que a gente é muito, muito vitorioso
no esporte, e a gente tem uma quantidade absurda de replay, de se foi pênalti, não foi pênalti, foi pênalti, não foi pênalti, do Neto conversando, criando uma disparidade artificial, é uma hegemonia artificial. Mas Quer dizer, isso... não é que não tem esportes bons, é que as Isso... pessoas só aceitam falar de futebol. Elas não vão falar de outra coisa. Mas isso eu acho que entre Passa pro nós Guilherme. não é nenhum motivo de discussão. Que o futebol é super hegemônico, que isso é forçadamente super hegemônico, ele tem muito mais tempo que qualquer outro esporte no Brasil, que isso faz mal tanto para as pessoas quanto para os outros esportes. Isso aí não é motivo de discussão. Eu tô pegando essa questão assim, sendo chato, porque eu realmente acho que não existe ponto pelo qual tu aborda o mundo do futebol no Brasil e o futebol sai absolvido. Porque assim, o que acontece? A gente tem coisas maravilhosas que acontecem pelo futebol. Que frase? Obrigado, Denis, valeu. Porque o que acontece? Frase boa, velho. Se o Brasil é o país do futebol, e se o Brasil se interessa pelos seus craques, se o Brasil justifica a montanha de dinheiro que esses craques geram e ganham, se o Brasil gosta de estádio cheio, se o Brasil gosta de Copa do Mundo, independente se gosta mais ou menos da Olimpíada, por que as nossas jogadoras de futebol feminino, ninguém sabe quem são, ninguém sabe o sobrenome, ninguém sabe onde joga, ninguém sabe o número da camiseta? Porque a gente vive numa sociedade machista. Mas não é só o machismo. Não é só o machismo nisso. Porque o machismo está no Brasil, está no brasileiro, mas ele não opera com o mesmo peso em cima do vôlei. Porque no vôlei, o Brasil voa no futebol feminino, no vôlei feminino. E é vitorioso, e tem clubes, e o mundo feminino dentro de outros esportes, ele não está 50-50, eu concordo, mas ele existe. Agora, o mundo feminino no futebol, ele é inexistente. Eu acho que o machismo no futebol ele é muito mais presente que nos outros esportes. Ele é muito mais... Mas por quê? Por quê? Então nós chegamos no ponto inicial da conversa, que é o cara futebolista dizendo, ô, paneleiro, isso é idiota, isso só existe no futebol. No vôlei isso não existe. Mais ou menos. Tiver, mais ou menos. Importante. A gente não vive nesse pode mundo. Pode ter um cara... Mas, não, por exemplo... Ter um cara torcedor de vôlei que é assim, mas é menos hegemônico. Os caras da ginástica sofrem com isso, a FU também. Com certeza. Né? Com certeza. Então... Eu sei, e eu lembro que na nossa adolescência, na nossa infância, a gente já ouviu e fez piadas sobre quem jogava vôlei. Lembra quando a educação física tu escolhia o esporte? Porra, cara, aquilo ali era um momento de bullying clássico. Quem não ia pro futebol era avacalhado, ponto final, todo mundo sabia disso. Quando não tinha vaga no futebol, a galera surtava porque tinha que ir pro basquete. O basquete, mas o basquete não sofria muito com essa questão de, por exemplo, piada de homofobia, coisa, era muito mais o vôlei. Vôlei era tido como esporte feminino, assim, porque o basquete nos anos 90 fez muito sucesso no Brasil, né, que era na nossa infância. Fez sucesso porque, tipo, a seleção brasileira ganhou em 87 lá o Pan-Americano, e nos anos 90 a NBA era transmitida na Band. Foi a época do... Eu acabei de ver o documentário e vi isso, né? Por isso que isso está fresco na minha cabeça. A época do Michael Jordan, no Chicago Bulls, isso aí passava direto na Band, tinha. Então, tipo, o basquete basquete ainda era legal, sabe? Agora o vôlei era, tipo... Sim. Mas engraçado que logo rolou uma desconstrução disso. Pelo menos com as pessoas com quem eu convivia, que chegou uma época, a gente estava ali no final da adolescência, ali 17, 18 anos, né, e tal. Uma galera lá perto de casa comprou rede, bola de vôlei, e a gente jogava vôlei na rua. Assim, tipo, estranhamente rolou uma desconstrução, assim, cara. Por muito tempo o vôlei foi mais praticado em escolas e nas praias por causa disso, porque tu comprava uma bola de vôlei, em geral ela era mais barata, todo mundo podia jogar, até a tua tia, e tu não estava cortando 50% da população, tirando ela do esporte, porque no vôlei todo mundo participava. Então, assim, na educação física da escola, em geral, a gente pensa sempre no futebol, mas o esporte que mais se joga nas escolas eu até acho que deve ser o vôlei, porque tem homem e tem mulher no vôlei também.
E às vezes tu vai na escola e tu tem até o clube da escola dos professores, sabe? E tem lá um timezinho de vôlei. Eu lembro na escola lá do Espírito Santo, tinha o pessoal que jogava vôlei, os professores. Então, assim, não é... Toda vez que tu comparar o futebol com outro esporte, tu tá usando um argumento ruim, porque é óbvio que é uma comparação não válida, que nem o Guilherme bem falou. Mas tu pode comparar a disparidade interna de cada esporte entre si. E a disparidade interna do futebol, ela simplesmente não fica de pé, ela não tem... Eu vou pegar o exemplo de novo do cara que falou paneleiro, tá? Assim, o torcedor de futebol tem uma chance muito grande de ser homofóbico, né? De fazer uma piada. Mas dificilmente ele vai ter a mesma facilidade em fazer essa piada se ele for ver Fórmula Truck, ou se ele for ver um jogo de bocha, ou se ele for no estádio de futebol. Porque o estádio de futebol é o lugar de fazer essa piada. Ele vai ser reconhecido por ter feito essa piada, e essa piada vai fazer mais sentido lá dentro. Não vai xingar um motorista de Fórmula Truck que fez uma barbeiragem e dizer que ele é viadinho e dar o cu, dar a bunda, sabe? Agora, no futebol, isso pega muito mais, tipo, xingar juiz. Olha só a quantidade de absurdos que as meninas já ouviram no esporte cada vez que elas vão apitar. Mas o porquê disso, né? Que é sempre quando eu falo, vocês, tá, mas por quê? Cara, o porquê disso é muito mais complexo do que simplesmente o futebol é um esporte de gente tosca, entendeu? O futebol carrega essa tosquice. O futebol carrega essa tosquice. Não é isso, entendeu? Não, isso aí deve ser... dá mais lugar de fala pra essa tosquice. E aí que tá. E daí então eu faço a... Por quê? Por que dá mais lugar de falar pra essa tosquice? Por que o futebol... É um lugar que ainda não combateu. É um lugar que não combateu essa homofobia. Isso é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade de resposta. Não é uma resposta definitiva. Claro, eu sei que não. Nós estamos aqui, né, chutando. Mas assim, lembra quando a gente estava tentando se perguntar por que o cara apaga o seu senso crítico e entra na comunidade do ET Bilu? Por que ele apaga o seu senso crítico e segue coisas, e daqui a pouco ele tá lá junto com o Prembaba, sabe? E o futebol, ele tem um poder de apagamento de senso crítico muito grande. E isso é inegável, sabe? O torcedor de futebol que segue seu clube e é mais fanático, ele tem vários momentos que ele apaga seu senso crítico e, inclusive, ele age contraditoriamente com o que ele mesmo pensa, sabe? É que nem aquela história, lembra da guria que disse que o Aranha, xingando o Aranha, o goleiro do Santos, de macaco, depois que ela foi filmada e fizeram um escarcéu na vida dela por causa daquela imagem, ela começou a falar sobre todos os momentos da vida dela que ela não foi racista, os amigos negros, aquele argumento clássico do não sou racista, tenho amigos negros. E aí começou a aparecer amigos dela que disseram, não, realmente, eu nunca imaginaria que ela dissesse isso, porque ela era uma pessoa super do bem. Mas o que aconteceu com essa pessoa naquele momento, se ela não é racista e ela estava lá gritando macaco? Ela apagou o senso crítico dela. E isso acontece no futebol e não acontece em outro esporte, cara. Mas aí volta aquilo que eu falei há um tempo atrás. Isso não acontece em outro esporte no Brasil. Sim. Isso acontece em outros esportes, em outros lugares. Então é muito mais complexo do que dizer que o futebol carrega isso. Tem muita coisa envolvida que carrega isso. Agora o porquê... Por exemplo, por que no futebol existe muito mais machismo? Por que no futebol existe muito mais homofobia? Por que se construiu o futebol masculino tão distante do futebol feminino? Eu acho que isso para responder esses porquês, não é olhando o futebol agora que a gente responde, a gente tem que ver como é que o futebol se constituiu no país. Quem é que fundou o futebol? Quem é que jogava futebol no início, né? Como que se difundiu o futebol? Então isso... Porque assim, eu não tenho conhecimento... Agora tudo é uma martelada no prego, com certeza. Se tu pegar essa trajetória, tu vai entender muito melhor do que a gente ficar falando só do presente. Mas aí se tu começar a olhar essa trajetória, tu também vai ver que o futebol, ao contrário de muitos outros esportes, fez muito pouco, ou às vezes nada,
para combater esses vícios. Mas Tem esse O sistema- Guilherme não contou a história. Eu quero ouvir a história do Guilherme aí. será que eu conto a história acho que agora? esse tema- Não perdeu um pouco já o clima? Vai, eu não lembro contou, nem- cara. Tu entrou num assunto e esqueceu de contar, né? É que eu não quis lembro que história que interromper, era. né? Eu ia contar uma história, tipo, que o Denis usou o negócio do Inter, e daí o cara veio falar com ele. Na vez que eu viajei pra Europa, eu levei uma camiseta do Grêmio. E pra, tipo, daí um dia que eu tava em Londres, eu resolvi botar ela, né? Eu pensei assim, vou botar, vamos ver se alguém vai reconhecer a camiseta, algum brasileiro vai parar pra falar comigo, alguma coisa do tipo, né? Aí eu botei uma camiseta retrô do Grêmio e saí em Londres. Saí às 7 da manhã, visitei um monte de lugar, caminhei o dia todo e ninguém falou comigo, ninguém falou nada. Aí de noite a gente foi jantar num pub, daí eu tomei um monte de cerveja, comi e tal, assim, quando a gente tá saindo do pub tem uma mesa com 3 ingleses, assim, conversando, e um deles aponta pra mim e fala, Grêmio! Tipo, daí eu, em inglês, nenhum brasileiro me parou, falou nada, coisa, e o inglês só apontou pra mim e falou, Grêmio! E daí eu parei pra conversar, naquela época o meu inglês era muito pior do que ele é agora, eu não lembro exatamente o que eu falei pra ele, mas eu lembro das perguntas que ele me fez. Que, tipo, ele perguntou... essa camiseta é do Grêmio, né? Tipo, perguntou, é mesmo do Grêmio? Daí eu, sim, é do Grêmio. Dele, eu conheço porque eu jogo no FIFA com o Grêmio. Porque eu escolho o Grêmio no FIFA porque eu acho o uniforme bonito e o meu time é muito ruim no FIFA, então eu não gosto de pegar o meu time. Daí eu perguntei quem era o time dele. Ele falou, eu não me lembro qual era o time agora, era um time inglês lá que Deve não ser era um Série B que da não era Inglaterra. muito bom, né? E daí ele me perguntou, tá, mas essa tua camisa é antiga, né? E daí eu, sim, é uma camiseta comemorativa de quando o Grêmio foi campeão foi campeão dele aqui, mas campeão do quê? Que comemoração, né? Campeão do mundo. Daí ele, como assim campeão do mundo? Daí eu, campeão do mundo. Daí eu tentei explicar. Daí ele, mas isso faz muito tempo, né? Daí eu, faz, mas quando é que foi a última vez que teu time ganhou a Premier League? E daí os amigos dele começaram tudo a rir e debochar dele. E ele falou, meu time nunca ganhou a Premier League. Então, e daí tinha que ganhar, eles vão fazer camiseta comemorativa e os cavalo, com certeza. Sim. E daí, tipo, ficou como se eu tivesse tirado um sarro dele, mas eu perguntei, tipo, na inocência, né? Porque esperando que ele fosse falar, foi nos anos 60. E eu ia perguntar, e não tem uma camiseta comemorativa? E no fim nunca tinha ganhado. Nem isso não tinha. E daí depois eles começaram a fazer umas perguntas aleatórias lá sobre futebol, e isso foi uma conversa, sei lá, de uns 10 minutos, no máximo. Mas assim, foi uma experiência engraçada, não foi ruim que nem a tua, né? Tipo, eles não fizeram nenhuma piada idiota. A minha não foi horrível também, eu só foi tosquice do cara, né, falar aquilo. É. E no caso ali eles não falaram nenhuma... Eles não falaram nenhuma tosquice pra mim, né? Depois eles me perguntaram quem era, quem eu achava que era o melhor jogador de todos os tempos. E listar 3, daí eu me lembro que eu falei, sei lá, Pelé. Não, eu falei Pelé, Maradona e Ronaldinho Gaúcho. Uma coisa assim. E daí um deles falou... Não, eu não falei Ronaldinho Gaúcho. Eu não lembro o que eu falei. Eu falei Pelé e Maradona. Não era 3 jogadores. Não sei, eu sei que algum deles falou assim, eu acho que foi o Zico. Daí eu falei, que o Zico? Sim. Que até o Ronaldinho foi melhor que o Zico. O Zico não tá nem